E aí, pessoal, hoje eu irei falar sobre meu ranking das partes de JoJo Bizarre Adventures. Como alguns me conhecem, sabem que eu tenho uma relação de amor e ódio com o JoJo. Então eu vou ranquear, na minha opinião, depois de ter assistido com uma amiga anos atrás, e eu decidi ler de novo as partes para ver se eu tenho uma opinião nova sobre JoJo. E só para constar, eu não vou citar a parte 9, JoJo Lands, porque ela ainda está lançando. Talvez eu faça uma review dela no futuro próximo, então vamos lá. Começando pela parte 1, Phantom Blood de 1986, protagonizada por Jonathan Joestar. Para mim ela é a parte mais fraca, mas eu não acho ela tão ruim depois da minha relida. Então, sinceramente, eu coloco ela no C. Essa parte é um produto do seu tempo. Ela pega muitas referências de Hokuto no Ken, igual a demais obras da época. O Ramon, apesar de ser um poder simples, seguiu os moldes da época, e mesmo o Araki ter brincado bastante com isso, chega uma hora que dá para ver claramente quem é o mais forte. Então ele é um sistema muito inferior aos stands, mas ele foi importante para inspirar outras obras como Hunter x Hunter. O Jonathan é o protagonista mais raso que eu já vi, mas ele foi importante para os outros serem diferentes, tipo o Joseph ser um malandrão, o Jotaro ser um casca grossa e por aí vai. Por ser um dos primeiros trabalhos do Araki, a arte tá ok, mas também não é lá muita grande coisa. A narrativa também é bem rushada e a maioria dos personagens não tem o desenvolvimento que merece. Um ponto fortíssimo é o Dio, que é um vilão muito clichê, que é mal por ser mal, mas o carisma dele impacta muito. Então é uma história ok, mas se limita muito pela época e pelo autor ainda está se descobrindo. Então vamos para a parte 2, Battle Thunders de 1987, protagonizada por Joseph Joestar. Aqui é onde tem uma melhora absurda, então eu coloco ela no A. Se a parte anterior não tinha tanta originalidade, aqui o Araki conseguiu colocar mais a criatividade em ação. Se antes era uma história de vampiros e agora é uma história de viagem ao redor do mundo para lutar contra deuses aztecas, aqui JoJo fica realmente bizarro. O destaque dessa parte é o Joseph, que é um dos JoJos mais carismáticos e mais conhecidos e é merecidíssimo porque ele é 1000 vezes mais marcante que o Jonathan. Ele é muito engraçado, as partes de prever as falas são muito marcantes e até eu, que tenho minhas críticas pro JoJo, gosto bastante dele. O conceito do Jobos é bem explorado. Eu gosto muito do Caesar, ele é mais bem visto que seu avô, e a Lisa é ok, mas não tem tanto desenvolvimento. Os personagens da parte 1 retornam, como a Irina e o Speedwagon, trazendo um grande sentimento de progressão. E sobre os vilões, eu gosto bastante do Amu, mas não tanto do Kaz e do CDC. As lutas melhoraram bastante, mas os vilões não têm tanto do mesmo carisma do Dio. A arte não melhorou tanto assim, porque as partes são coladas, mas dá para ver uma pequena diferençazinha em alguns detalhes. No geral, uma parte divertida e dá uma melhora pela originalidade. Então vamos para a parte 3 de Stardust Crusaders de 1989, protagonizada por Jotaro Kujo. Eu acho que para muitos de vocês não sabem que essa é a minha parte favorita, então eu coloco ela no S. Aqui o Araki introduz o conceito dos stands que substituem o Amon. As lutas ficam muito mais criativas e vira a marca registrada de JoJo, mas os stands aqui são um pouco simples, tanto em design quanto em poder. É stand forte, stand de fogo, stand de carro, dentre outros. Dá para aceitar por ser a primeira parte. Jotaro é um protagonista ok, eu gosto muito dele aqui, mas não gosto do que fizeram com ele nas partes seguintes. Os Jobros são bons, principalmente o Ponaroff e o Kakuin, mas o Avidol e o Ig não me atraem tanto. Só espero que não tenha fãs do Avidol que me ataquem por isso, e eu não sei se tem tantos fãs do Ig. O Dio retorna como vilão principal, com um ar mais misterioso e filosófico, que irá impactar as outras partes. O problema dessa parte é o formato de inimigo da semana, que faz muita parte da história ser filler. Se focasse mais no outro quesito, eu acho que seria melhor de tempo de tela de desenvolvimento para os vilões e para os protagonistas. Essa parte tem uma arte melhor, um JoJo retornando, que é o Joseph, e é uma história muito mais interessante de apresentar coisas novas para o futuro da obra. Então vamos para a parte 4, Diamond is Unbreakable de 1992, protagonizada por Josuke Higashigata. Para mim ela é muito fraca, mas eu consigo ver
mas eu gosto de algumas coisas, então eu coloco ela no B. Os stands ficam muito mais interessantes, tanto em luta quanto em poder. Tem stands idiotas como o do rato e da torre, mas tem uns que são muito criativos. Os personagens aqui têm mais personalidade, como o Koichi, que tem um bom desenvolvimento. O Koyasu é engraçado, mesmo ele sendo um idiota, um burro que não pensa muito rápido. E o Rohan é basicamente a inserção do Araki dentro da obra. O Josuke é um protagonista muito carismático, ele é fácil de identificar porque ele é um adolescente com superpoderes querendo uma vida tranquila, assim como eu. Essa coisa de vida tranquila também não me atrai tanto, por ser um slice of life, o que dá mais personalidade para a parte e fazem as outras serem diferentes, mas não me agrada. O vilão, não sei nem o que dizer, para mim o Kira é um dos melhores vilões da obra e ele é muito mais bem construído do que você acha. A arte melhora bastante nessa parte, é só você comparar com o Josuke do início com o do final. Além disso, o Araki começou a experimentar mais as roupas com o Rohan, introduzindo as roupas da moda da época. De fato, é uma parte com pontos positivos, mas que ainda tem muita coisa desnecessária que para mim que parece só para preencher. Então vamos para a parte 5, Golden Wind de 1995. Protagonizada por Diorno Giovanna. Para mim essa é a pior parte, então eu coloco ela no C. Uma coisa boa é os stands que continuam evoluindo muito e ficando mais criativos nas formas que usam. As lutas em equipe são legais, mas os Jobros no geral não me agradam muito. O Bruno e o Mista são os únicos que realmente se destacam, porque o Narante e a Trish são muito sem graça e o Fugo é o personagem mais desperdiçado que eu vi o Araki desperdiçando. O Diorno é o protagonista mais fraco para mim, porque ele fica muito de lado da história, mas acho interessante ele mesclar a influência do bem e do mal para fazer os Jojos serem menos bonzinhos. Aqui o Jojo nessa parte mata se for necessário, mas falta tempo de tela para ele, que isso faz prejudicar muito. A temática da máfia também não é tão aproveitada, pois poderia aproveitar mais para dar mais desenvolvimento de tela para os vilões e dos personagens. O Diavolo é um vilão muito fraco, com pouco desenvolvimento, pois é um erro grande do Araki não ter desenvolvido ele fazendo suas motivações serem básicas e sem sentido. A arte continua a evoluir muito e foi aí que as Jojo Poses começaram a fazer grande parte de história. É uma parte que tinha o potencial de ser uma das melhores, mas que peca no desenvolvimento de certas coisas e no final que é meio anticlimático. E agora vamos para Stone Ocean de 1999, protagonizada por Jolene Cujo. Eu gosto muito dessa parte, ela cresceu muito em mim depois que eu li e depois que eu revi, mas com ressalvas por ser a parte irresponsável por encerrar o primeiro universo de JoJo até então. Sendo assim, eu coloco essa parte também no B, acima de Diamonds Unbreakable. A Jolene é uma JoJo incrível, que é a única protagonista mulher que a gente tem, mas que o Araki conseguiu fazer uma mulher muito forte sem ela cair em estereótipos ou hipersexualizar como é na maioria dos mangás. Ela possui muitos traços do seu pai, sendo bem grossa, mas ela é muito divertida. Os JoJos nessa parte são legais, mas falta muita química. Tipo, a Hermes é boa, mas só que some por boa parte do tempo. A Foo Fighters é incrível, o Anasui é bom também. O Empório eu acho o personagem mais sem graça da obra, e o Elder Report é um dos melhores personagens que o Araki já escreveu. O ritmo da história é estranho, começa com urgência, mas depois perde isso e volta só no final, que eu acho isso meio estranho. Os restantes aqui são bem experimentais, alguns bons e outros nem tanto, como o Dragon's Dream, o Yoyomato, porque esses tentam ser tão diferentes que só são ruins, mas tem muitos que são muito bons. Uma coisa que é bem particular é que a expectativa pode estragar um pouco, porque é dito na história que certos personagens vão voltar e isso nunca acontece, o que te dá para imaginar como seria, e nas outras partes acontecem, mas isso é meio culpa do Araki de criar essa expectativa e nunca resolver ela. Sobre o vilão, eu gostei do Put, eu acho interessante a filosofia dele, mas ele depende muito do Dio para funcionar como um personagem isolado. Eu gosto muito da interação
interação dele com os personagens, mas ele tá lá para cumprir a ambição dele, fazendo ele ser mais um capanga do que um principal. A arte evoluiu muito, mas nada que merece destaque, e o final para mim é o pior final de uma parte de JoJo até então. Eu sei que vai ter muita gente tacando pedras em mim, mas ela é um misto de coisas boas e ruins. Tipo, tudo que é bom tem uma ressalva, assim como tudo que é ruim merece ser explicado. Isso foi num período que o Araki não sabia mais o que fazer com JoJo e quis experimentar coisas novas, coisas que ele conseguiu com a próxima parte que vamos falar agora. Então vamos agora para Steel Ball Run de 2004 com Jonah Johnston. Eu sei que ela é a magnum opus do Araki e tudo mais, mas ela tem algumas coisas alguns defeitos, então para mim eu só coloco ela no ar. Antes eu preciso estudar um contexto. Essa parte começou a ser serializada na Shonen Jump Weekly, uma revista que visa um público mais infanto-juvenil e que era publicada semanalmente. Esse foi o local de publicação das demais partes. No entanto, um curto período depois do início, o Araki mudou a publicação para uma outra Jump, uma revista mensal que é um público mais adulto e que tem uma publicação mensal. Esses dois fatores influenciaram bastante na qualidade da história, pois proporcionaram uma criatividade do Araki, que pode tratar de temas mais dados no geral, além de permitir que ele tivesse tempo para desenhar painéis e compor a história. Isso teve um impacto gigantesco na arte, que melhora muito e dá um salto de diferença desde Diamonds Unbreakable, e a história fica muito mais bem estruturada, com os personagens, incluindo os vilões, terem objetivos próprios. O Johnny é o protagonista mais humano da história e ele tem objetivos claros e vai fazer de tudo para obtê-los com um bom desenvolvimento. Ele começa como um babaca, mas muda gradativamente até o final da história. Nessa história a gente só tem um Joe Bro, que é o diário, mas que vale pelo grupo e que serve de mentor, alívio cômico, personagem dramático, dentre outros. O vilão tem motivações mais realistas e suas motivações são bem cinzentas, mas ele está longe de ser mal como os anteriores. Ele só apenas quer seu país e é colocado nas nossas cabeças se ele é realmente bom ou ruim. Mas ainda tem alguns arcos que me parecem enrolação, como os irmãos TNT e os Chocolate Discos, mas mesmo assim é uma parte muito excelente. E por fim, nós vamos para JoJo de 2011. Eu sei que é polêmico, mas eu prefiro ela mais que Steel Ball Run. Sendo assim, eu coloco a parte no S. Sinceramente, JoJo tem a premissa mais original e interessante de todas as partes, que é sobre busca de identidades, sobre alguém entender quem ele é, e o mais importante da história é ele entender quem ele é. Isso é bem diferente do que eu já vi, e o início é interessante, mas meio da história muda de direção e isso me desagradou um pouco. Eu acho o final bom, mas tudo que levou até o final não conta. O vilão é o protagonista, que eu não vou dizer o nome porque spoiler, é um dos mais interessantes de saber quem ele é, e como uma pessoa que nasceu com 20 anos e passasse a descobrir o mundo e agir da melhor maneira possível. Ele tem a melhor relação romântica da história. Esses dois são um casal com mais química que eu vi, né, em uma parte de JoJo. Os stands aqui são bem criativos, mesmo com alguns exageros que tem, como os de Stone Ocean, mas os que são realmente estranhos são muito bons mesmo. A arte é a melhor de todas, todos os painéis são lindos e ler colorido é demais. O vilão é controverso, pois muita gente não gosta dele. Eu gosto, para ser sincero. Mesmo com as motivações mais rasas, ele possui o melhor stand da série, e é o stand que mais combina com ele nas edições musicais da série. Dito isso, esse é o meu ranking das partes de JoJo. Eu vou deixar a tier list na descrição para vocês fazerem de vocês. Comentem o que vocês acharam, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.